Voltamos ao problema motivador de representarmos um conjunto de dados representados aqui pelas cruzes por uma função, e eu vou retomar um pouco algumas questões do vídeo de motivação, em que chamamos a variável independente de x, a variável dependente de y, que é uma função de x. Então, colocando aqui o nosso ponto de partida, y é uma função de x, e a gente imagina que essa função dependa de um conjunto de parâmetros que colocamos todos em um vetor θ. Então, queremos, a partir de um conjunto de dados, determinar esta relação. Muito bem, essa relação, do jeito que está muito geral para o problema que queremos efetivamente tratar. Então, nós vamos fazer duas considerações simplificadoras. A primeira, ela é razoavelmente necessária. A segunda, existem métodos que não precisam dessa consideração, mas o de mínimos quadrados precisa. Então, vamos lá. A primeira consideração, ela diz que f e θ não variam ao longo do conjunto de dados. Então, eu vou colocar dos dados. Neste caso em que os dados foram coletados, isso aqui não é uma série temporal, isso aqui não é muito, digamos, evidente, mas se tivermos dados que são resultado de uma série temporal, então esse tipo de consideração será importante. Essencialmente, o que dizemos é que essa relação indicada por f e por θ, no início e no final da série temporal, tem que ser a mesma. Ela não pode mudar ao longo do tempo, pelo menos até segunda ordem. Ora, se eles são iguais, então, tanto podemos aplicar essa relação para, por exemplo, o dado 11, quanto para o dado de número 12, f de x 12 θ aqui. Bem? Então, temos essas duas equações. Bem? Consideração número 2. Isso aqui ainda está muito geral, queremos ser um pouco mais específicos e diremos que esta relação geral, f de x θ, pode ser escrita da seguinte maneira: y é igual a um vetor x transposto, portanto, um vetor linha, vezes o vetor θ. Ora, o que fizemos aqui, observe, foi separarmos as variáveis independentes no vetor x dos parâmetros que ficaram no vetor θ. Essa separação, ela é possível se esta função for linear nos parâmetros. Portanto, a consideração 2 é a consideração de linearidade nos parâmetros. Variáveis estão separadas dos parâmetros. Esta função pode ser não linear, no sentido de que ela pode não atender o princípio da superposição, porém ela precisa ser linear nos parâmetros para os nossos objetivos subsequentes. Muito bem, dadas essas duas considerações, podemos ser específicos e resolver este caso em particular. Então, escolhemos como função a ser estimada θ1 mais θ2x. Observe que isso daqui pode ser escrito desta maneira. Como? Observe que isso é verdade. Eu vou escrever assim: 1x θ1 θ2. Então, observe, aqui temos esse vetor x transposto, portanto, um vetor linha. Aqui temos o vetor
de parâmetros e aqui temos a saída escalar y. Okay? Se fizermos isso para esses dois dados, podemos escrever algo assim, y11, y12, então será um vetor, 1, 1, x11, x12, θ1, θ2. E supondo que essa matriz, então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira, vetor y igual matriz x, vetor θ. Se x for invertível, ou seja, se o determinante de x for diferente de zero, temos uma solução que é θ igual a x inversa vetor y. Esta solução é esta reta que já discutimos, não nos agrada. Okay? Vamos resolver esse problema na próxima imagem. Então, vamos voltar ao problema e, aproveitando uma discussão do vídeo de motivação, chegamos à conclusão que a razão pela qual a reta encontrada não nos agrada é porque ela despreza a informação de todos os dados que não os únicos dois utilizados para fazer o conjunto de equações. Muito bem, então vejamos o que podemos fazer. Vamos tentar utilizar todos os dados. Okay? Todos os dados presentes de 1 a 21. Então vocês logo percebem que procedendo como fizemos antes, teríamos y1, y2 até y21. Aqui teríamos uma coluna inteira de 1s e depois x1, x2 até x21 e os parâmetros θ1 e θ2 aqui. Portanto, isso está naquela forma, okay, que havíamos visto antes, com a diferença de que o não é quadrada. Portanto, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, escrever θ chapéu, melhor, vou deixar o chapéu para depois, θ inversa de y. Não podemos, isso aqui não é quadrado. Okay? Muito bem, então nós vamos fazer uma abordagem meramente algébrica aqui, depois nós interpretaremos isso em outro vídeo. Aliás, pus U aqui, mas eu quero colocar X, tá? O U vem daquele outro vídeo, então esse aqui não pode. Muito bem, vamos lá. Se o problema é que X não é, agora é X maiúsculo, não é quadrada, uma maneira de tornar uma matriz quadrada é multiplicando-a tanto pré quanto pós pela sua transposta. Obviamente, a dimensão da matriz resultante será diferente se eu pré-multiplicar ou pós-multiplicar. Então, pré-multiplicando os dois lados da equação pela transposta de x, agora sim temos uma matriz que é quadrada. Agora, vamos supor que ela seja invertível. Em outras palavras, então, se o determinante de x transposto x for diferente de zero, posso inverter essa matriz e ter o resultado de que o θ desejado é x transposto x, isso aqui inverti, então estou pré-multiplicando os dois lados dessa equação pela inversa dessa matriz, aqui eu tenho x transposto y. Esta é agora uma possível solução e, a bem da verdade, esta solução resulta nessa reta, que já nos agrada muito mais. Ela nos agrada muito mais, não é de admirar. A razão está aqui. Nessa matriz X, eu tenho informação de todos os dados disponíveis.
Muito bem, deixa eu encerrar apenas com um pequeno nome, nomenclatura. Lembre-se que na imagem anterior havíamos chegado a uma solução assim. Θ é igual a x inversa a y, no caso em que x era quadrado e não invertível. Então, observe que a solução ela é dada pelo produto de uma matriz, que no caso é a inversa de x, e o vetor de dados y. Aqui temos esta matriz e o vetor de dados y. Portanto, por analogia, vemos que esta matriz faz o papel da inversa, mas ela não é inversa, ela é uma matriz que envolve uma inversa. Essa matriz é denominada pseudo-inversa. Pseudo-inversa. Alguns chamam pseudo-inversa de Penrose. Okay? Muito bem, se eu não estou enganado, no MATLAB, o comando é pinv. Não tenho certeza se vocês têm que confirmar isso, mas me parece que é isso. Então, nós vamos terminar simplesmente dizendo o seguinte: fizemos uma análise meramente algébrica, não sabemos por enquanto como interpretar esse resultado, só sabemos que esse resultado foi obtido sem cometer nenhum crime matemático, né? Ou seja, nós não invertemos nada que não fosse quadrado, nada que não fosse não singular, e temos uma solução que parece atender às expectativas. Agora, nós precisamos, e faremos isso no próximo vídeo, entender como interpretar esta solução, o que ela efetivamente faz. E aí veremos que ela é a solução de mínimos quadrados.